Você está se sentindo meio perdido, com a dor no peito, a mente girando sem parar, com dificuldade de dormir, comer ou até mesmo ir ao banheiro? No vídeo de hoje eu vou te explicar o que pode estar acontecendo com você e o que você pode fazer com 5 estratégias comprovadas cientificamente. E o melhor, você pode aplicar ainda hoje. Olá, eu sou o psicólogo Ítalo de Jesus e eu vou te explicar o que é ansiedade, como ela funciona no seu organismo e o que você pode fazer para lidar com ela da melhor forma possível. Assim como o abalo sísmico das placas tectônicas no subsolo da Terra, a ansiedade pode surgir de forma silenciosa, podendo causar também grandes tsunamis, devastando tudo pela frente. Ansiedade, então, de certa forma, é algo exagerado, é uma preocupação exagerada, é um medo exagerado, é uma antecipação exagerada, é uma resposta do nosso sistema nervoso simpático exagerada. Ele é responsável pelo nosso comportamento de lutar ou fugir. Mesmo que não exista nenhuma ameaça real, ele fica ligado por muito mais tempo. Isso, lógico, vai prejudicar seu sono, sua alimentação, seu trabalho, seus relacionamentos, sua produtividade, sua vida como um todo. Mas não é isso que a gente quer, e é por isso que eu vou te explicar agora as 5 técnicas comprovadas cientificamente. A primeira é a que eu mais utilizo, inclusive eu estou utilizando ela agora mesmo. Você consegue identificar qual é? Se você disse respiração diafragmática ou respiração consciente, acertou, miserável. Um dos sintomas mais comuns da ansiedade é justamente acelerar os nossos batimentos cardíacos, deixando a nossa respiração um pouco descompassada. É por isso que muita gente tem aquela sensação de asfixia. Você já ouviu falar dela? A técnica é relativamente simples, ela consiste em 3 passos que eu vou te explicar agora mesmo. O primeiro é você inspirar, ou seja, puxar todo o ar que você conseguir. O segundo é você segurar esse ar pelo maior tempo que você conseguir. O terceiro é você soltar esse ar de forma lenta pelo maior tempo que você conseguir. Detalhe importante, para esse exercício ficar cada vez mais eficiente, você precisa mexer muito mais o seu abdômen do que o seu tórax, ok? Inclusive, este artigo aqui vai nos dizer que a respiração diafragmática vai ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, trazendo aquela sensação de relaxamento para o nosso organismo, combatendo aquele outro sistema que eu falei lá no início do vídeo, o sistema nervoso simpático, lembra dele? Eu tento colocar a segunda técnica em prática todo santo dia, mas confesso que possuo algumas dificuldades e impedimentos que são meus mesmos, diga-se de passagem. Como eu falei no início do vídeo, a ansiedade é uma antecipação de forma exagerada e nada melhor do que trazer esse pensamento para o presente do que um bom e prático exercício físico. O estudo em questão fala especificamente da caminhada, que é algo que praticamente todo mundo pode fazer, não precisa de nenhuma prescrição médica ou de nenhum outro exame para saber se realmente você está apto para isso, diferente de outro exercício físico. É literalmente você levantar e caminhar. Eu sei que ela parece relativamente simples ou até banal, mas o seu efeito é profundo e muito benéfico para a nossa saúde. Ela meio que vai treinando o nosso coração a bater num ritmo regular, liberando endorfina, beta-endorfina, serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores ligados à sensação de bem-estar, prazer, motivação, tranquilidade. O estudo ele fala mais ou menos de 7.000, 10.000 passos por dia. E aí, para você saber quantos passos você está dando, tem o relógio, tem o anel, tem o celular, tem você também contando, mas aí, né, fica a seu critério. Com essa simples prática ou qualquer outra prática, seu cérebro vai sair aos poucos desse modo ameaça, de sempre lutar ou fugir, e vai voltando mais ao momento presente. E aí, qual atividade física você costuma fazer? A terceira técnica eu confesso que eu faço todo dia, inclusive com os meus pacientes, trabalhando em conjunto. Essa técnica ela é da TCC, mas ela não é exclusivamente da TCC. E para quem não sabe, TCC é a abordagem que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental. A ideia por trás dessa técnica é questionar o próprio pensamento. Geralmente, esses pensamentos são automáticos e na grande maioria das vezes são negativos, ou seja, é algo ruim sobre você mesmo, ou sobre os outros, ou sobre o mundo. E para a gente reverter essa situação, a gente precisa questionar a validade desses pensamentos, se eles são reais ou não. Por exemplo, vou ter uma apresentação e aí eu começo a pensar, de forma automática, de forma negativa. E se eu travar naquela reunião?
E se eu gaguejar? E se eu falhar? E se eu não lembrar do conteúdo? E se? Enfim, eu preciso questionar esse pensamento para ver se realmente faz sentido. Então eu posso começar me questionando. Qual a real probabilidade de eu errar? Já aconteceu de eu falhar numa apresentação antes? O que eu posso fazer caso eu comece a gaguejar? Ou eu esqueça de alguma coisa? Por que você ainda não deu um like nesse vídeo? Aproveite e se inscreve no canal. Lembrando, aqui não é para ser uma positividade tóxica, quando muita gente divulga por aí. É justamente para a gente racionalizar o que a gente está pensando. Racionalizar de forma estruturada. Inclusive o nome da técnica que eu não falei é reestruturação cognitiva. Essa aqui eu fazia muito no tempo do colegial. Quanto mais eu evitava, mais eu ficava ansioso. Esse sistema se retroalimentava sem que eu percebesse. Ou seja, eu estava reforçando a ansiedade, querendo fugir da ansiedade. Era meio complexo. A quarta técnica é justamente a exposição gradual. Ou seja, a gente precisa enfrentar essa situação desconfortável para a gente ir ensinando o nosso cérebro que aquilo ali não é tão ruim, não é uma ameaça ao ponto de deixar a gente paralisado, de a gente fugir, de a gente evitar. E como o nome diz, é uma exposição, a gente vai se expor de forma gradual, ou seja, lentamente. Então, se você tem dificuldade em falar em público, por exemplo, você pode falar numa reunião familiar, você pode falar numa reunião com seus amigos, você pode começar a falar sozinho, para você ver a tonalidade, ver o seu timbre de voz, como você está se expressando, como você está falando, se você tem muita figura de linguagem, se você tem muito vício de linguagem, e aí você pode trabalhar nisso, logicamente. Você já ouviu falar dela também? A quinta técnica, para mim, é mais que uma técnica, é um estilo de vida. Ela alimenta o tripé saudável, que eu chamo, o tripé da qualidade de vida: sono, alimentação e atividade física. A gente tá falando aqui da rotina. O básico importa, meu amigo. Aliás, como é que tá a sua rotina hoje? Ela é mais bagunçada ou ela é mais organizada? Comente aqui embaixo. Para organizar melhor a nossa rotina, a gente precisa organizar melhor os nossos horários, certo? Então a gente precisa pegar as atividades que são necessariamente obrigatórias. Por exemplo, se você é estudante, o que é obrigatório? A escola, os estudos. Se você é CLT, o que é obrigatório? O horário de trabalho. Então aquele horário específico já vai estar demarcado com aquela atividade específica. E além disso, a gente vai precisar também organizar os nossos horários de alimentos, ou seja, o horário das nossas refeições, horário do café da manhã, se você toma, horário de lanche, horário de almoço, de lanche, de jantar, de ceia, enfim. Organizar. O cérebro é viciado em padrões. A gente precisa padronizar a nossa vida, padronizar o nosso dia, padronizar o que a gente faz, o que a gente come. E para isso também a gente precisa organizar nosso sono, pois sono ruim, todo nosso dia fica ruim. Então, se você dorme mal, sua alimentação vai mal, seu dia vai mal, seus relacionamentos vão mal. Então, cuide do sono. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o sono, falando passo a passo de um sono perfeito, de como a gente pode fazer para melhorar o nosso sono, claro, com a base científica por trás. Então, já comente aqui se você quer um vídeo como esse. E aí, uma mente organizada trará um dia organizado. E isso fará com que você enfrente as situações do dia a dia de forma mais organizada. Só um aviso, não é porque você vai fazer uma ou outra técnica que sua ansiedade vai desaparecer como uma mágica. Você precisa repetir, você precisa de constância, disciplina. Hoje eu te passei essas 5 técnicas que eu utilizo e passo para os meus pacientes e que a ciência comprova sua eficácia. Mas eu quero saber de você, você gostou desse vídeo? Você quer mais vídeos como esse? Qual conteúdo você quer ver por aqui? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião. Estou olhando todos, hein? Até o próximo vídeo.